Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus e eu quero fazer alguns comentários hoje sobre a grande necessidade missionária da igreja. Eu tenho usado esse canal para alguns debates, algumas avaliações doutrinárias e elas são de fundamental importância, de fato. Lutar e defender a pureza do Evangelho é extremamente necessário quanto ganhar almas, porque afinal de contas, você conduzir almas a uma religião que professa o cristianismo, mas um cristianismo deturpado, falho, pode ser prejudicial tanto quanto aquela anterior situação da pessoa sem conhecer Cristo, ainda que Cristo, em sua misericórdia, tem agido na vida de pessoas que são, pelo Espírito, conduzidas a Cristo e clamando a Ele perdão, ainda que com alguma ausência de exatidão doutrinária. Mas eu, há 3 meses atrás, tive a oportunidade, pela graça de Deus, de conhecer o país do Nepal, né? E ali eu, tanto em outros países que eu passei, em outro país quer dizer que eu passei, eu conheci algumas realidades que me chocaram muito, me impactaram muito, e desde então, né, tenho pensado muito a respeito disso, né? Nós temos hoje no mundo alguns desafios imensos para a missão. Se nós pensarmos já no Brasil, nós temos os ribeirinhos, tribos indígenas, temos os que são muito ricos, né? E os extremamente pobres e precisam ser alcançados pelo Evangelho. Mas nós no Brasil ainda temos, por enquanto, né, que estamos aí até preocupados com o futuro da liberdade no país, também é algo que vai desdobrar em uma outra necessidade missionária em alguns países. Mas, mencionando, pelo menos no Brasil, nós temos ainda, de alguma forma, um número grande de igrejas, de missionários que podem e estão perto, né, dessas populações, digamos assim, que necessitam de uma maior e de uma melhor evangelização. Mas eles também têm acesso a igrejas nas redes sociais, enfim, pregadores, a Bíblia, a literatura cristã. Isso é muito positivo. Porém, ao você avaliar que no mundo hoje nós temos cerca de 1,9 bilhão de muçulmanos. Então veja, são quase 2 bilhões de muçulmanos hoje no mundo. E considerar que você também tem o número de 1 bilhão de hindus, né? Ou seja, uma religião extremamente pagã e politeísta. O islamismo também é uma religião não bíblica, né? E aí você começa a pensar, né, os desafios transculturais, os desafios missionários, eles são imensos. Então, olhando para esses dois blocos, né, hindus e muçulmanos, islã, é algo que nós devemos realmente pensar o que a igreja está fazendo, né? O que a igreja está fazendo. Às vezes, aqui no Brasil, gastamos tanto com eventos, com programações e a obra missionária ela é negligenciada, né? Ao pensar também em países comunistas ou secularizados, como a Europa, a China, países fechados como a Coreia do Norte, o Irã, né? O Irã ainda sendo muçulmano também, da ala radical, né, conhecida como xiita, né? O Japão, que é budista, shintoísta,
aí nós devemos nos perguntar o que estamos fazendo? O que estamos fazendo, né? Nessa viagem que eu fiz, eu percebi que nós fazemos absolutamente nada de forma significativa para ajudar a missão nesses lugares, que são lugares que o evangelho está proibido. Eu passei ali no Emirados Árabes e você vê, não tem nada da cultura cristã ali. Ali no Nepal também não tem nada da cultura cristã. O cristianismo ou outras religiões não hindu é permitida de forma privada e existe todo um contexto ali fechado para o evangelho, a cultura, enfim. Então, meus irmãos, eu acredito que é hora de agora empreender energias e recursos para esse tipo de assunto. Então, o que eu pretendo fazer aqui no canal também é começar a trazer assuntos sobre o Islã, né? Como nós devemos evangelizar os muçulmanos, porque sabemos que em breve será uma grande realidade religiosa no Brasil. E o Brasil mesmo, né, nós temos demandas como o espiritismo, né, e outras. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, né, dizendo sobre a necessidade missionária, embora estou colocando aí o islamismo, mas estou aqui só sinalizando que eu já há algum tempo tenho procurado algumas informações sobre o islamismo e pensado em conduzir o canal também para uma conversa mais com o mundo islã e pessoas que estão em nosso contexto brasileiro. De fato, quando alguém sai, uma coisa é nós lermos, assistirmos vídeos, ouvirmos os missionários, mas outra coisa bem diferente é você ir lá, ver os grandes desafios, ver os grandes problemas que a igreja enfrenta, porque aí você imagina, se nós já temos recursos, né, uma história, influência, uma influência cristã, por assim dizer, já surgem muitas heresias e erros. Você imagina nesses contextos onde não há um suporte, não há um acompanhamento mais minucioso do desenvolvimento da liderança. Então isso vai anos, vai anos. Então, que Deus possa nos despertar e nos usar para esse tipo de trabalho e essa preocupação. Então, eu começarei a postar alguma coisa, né, na perspectiva reformada sobre o islamismo e também aí sobre essas outras frentes aí que nós sabemos que precisam de trabalho missionário. E no Brasil estamos vendo o avanço, né? Estamos vendo o avanço da secularização, do ateísmo, estamos vendo o avanço, né, de grupos místicos e também a comunidade muçulmana no Brasil ela começa a crescer. Então nós necessitamos com certeza de trabalhar de forma evangelística e apologética voltado aí para esses grupos, porque muitos estão vindo para o Brasil, fugindo das situações políticas que esses países se encontram, e nós estamos tendo uma oportunidade de evangelizar esses povos. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine nessa iniciativa e nessa missão. Esteja orando pela missão no Brasil, pela missão no mundo. Esteja orando pela pureza do Evangelho, defendendo ela, né? Não é dizer que é para deixar algo por causa de outra necessidade, mas é manter, né? Manter juntos esses elementos necessários para a pregação e a pureza do Evangelho. No entanto, em quantidade, nós temos um número pouquíssimo, por assim dizer, de missionários transculturais em regiões
onde há perseguição e onde há resistência. Que Deus te abençoe, que você possa ser um intercessor, possa colaborar aí para a missão, né? E ser usado por Deus também nesse trabalho, né? Eu não sou muito de falar aqui no canal sobre a igreja onde eu pastoreio, mas a igreja que eu pastoreio, nós esse ano começamos uma campanha missionária para a aquisição de um barco para doarmos para uma obra missionária lá entre os índios no Amazonas. Então, temos solicitado ofertas, temos mobilizado a igreja para levantar esse recurso, que é um valor alto, né, cerca de R$ 350.000, para conseguirmos ali apoiar o projeto Nova Pesca, ali, liderado pelo missionário Ademir, conhecido como Cowboy. Então, que Deus te abençoe e que essa nova faceta aí do canal possa ser abençoadora aí para nossas vidas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.